A pergunta que se faz é: o ministro Flávio Dino estava usando a viatura de forma ilegal, irregular ou não? Para quem não acompanhou, o Alexandre de Moraes deu uma decisão ontem, autorizou buscas contra a pessoa que foi identificada como a fonte do Luiz Pablo. Luiz Pablo, para quem não sabe, é o jornalista do Maranhão que fez uma série de reportagens denunciando o uso irregular de viaturas do Tribunal de Justiça do Maranhão, do Estado, pelo ministro Flávio Dino. E agora ele é acusado de participar de uma conspiração para escrever, falar mal do Flávio Dino, para denunciar aquilo que me parece que é a realidade, né? É a primeira vez que eu estou vendo, assim, o STF investigando um jornalista que teve já o seu sigilo quebrado em março. Ele foi alvo também de operação, e a partir desta operação, quebraram o sigilo dele, quebraram o sigilo da fonte, e agora foram atrás da fonte. E aí tem muitos jornalistas aí, uns picaretas, as paquitas aí do sistema, que dão nojo, tá? Vocês são nojentos, nojentas e nojentos, vocês dão nojo. Se o jornalismo fosse igual ao AB, a gente tinha que abrir um processo para cassação da licença para trabalhar. Porque, assim, isso aí não é jornalismo. Essa gente tentando justificar uma medida de força como essa. Porque o Alexandre de Moraes está acusando, a gente vai ouvir tudo aqui que o Luiz Pablo tem a dizer, de receber 100 mil de uma das pessoas envolvidas, porque tinha interesse, porque é um inimigo político, etc. Não interessa. A pergunta que se faz é: o ministro Flávio Dino estava usando a viatura de forma ilegal, irregular ou não? O sujeito denunciou a ilegalidade ou não? Ah, não. Agora, o criminoso é quem fez a denúncia. Desculpem. Aqui não passa. Luiz Pablo, seu relato, por gentileza, e aí eu já vou passar para o Eli, tá? Que é aí o fundador do Free Speech Union Brasil, trabalha com esse tema, é uma pessoa dedicada ao tema da liberdade de expressão, especialmente da liberdade de imprensa, e que tem know-how para debater com a gente esse tema. Então fique à vontade, depois quero ouvir a Bruna, o Ari, o Dego, enfim. O microfone é seu. Cláudio, há vários pontos contraditórios em relação ao que ocorreu na primeira operação em março e o que ocorreu ontem. Primeiro ponto: eu fui acusado de monitorar e seguir o ministro Flávio Dino. Ontem, a própria decisão da qual toda a imprensa do país teve acesso provou que é mentira, porque, infelizmente, foi descoberto minha fonte e foi revelado que o material chegou até as minhas mãos. Então, não houve monitoramento da minha parte e nem perseguição contra o ministro Flávio Dino. O segundo ponto: no primeiro manifesto do gabinete do ministro Flávio Dino, em nenhum momento negou a irregularidade do carro. Agora, o ministro nega a irregularidade do carro do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu quero aqui reafirmar que o ministro usou de forma irregular o carro. Eu não estou falando sobre suposição, como eu divulguei na minha matéria. Eu afirmei. Por que eu afirmei? Porque o STF havia encaminhado uma solicitação para o Tribunal de Justiça do Maranhão pedindo apenas apoio de segurança para o ministro quando estivesse aqui. Em nenhum momento pediu veículo. Não há, até então, naquele período, uma sessão administrativa do Tribunal de Justiça cedendo o carro para o ministro. Após eu mandar e-mail para o Tribunal de Justiça, antes de fazer a reportagem, e para o STF, foi que o STF caminhou a solicitação do carro. Ou seja, antes disso, o carro estava sendo utilizado de forma irregular, de boca. Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça do Maranhão tem 4 SW4s, uma para o presidente, outra para o vice-presidente, a terceira para o corregedor. O quarto veículo seria para ser utilizado para a autoridade do judiciário do país em missão ao Maranhão, mas estava sendo utilizado por familiares do ministro de forma privada, de forma particular. O segundo ponto é que nada do que eu denunciei foi apurado em relação ao ministro. Só o que houve foi ele se fazer de vítima
e acontecer tudo isso que está acontecendo comigo, contra quem denunciou o ministro. Agora o que eles querem fazer? Eles querem tentar de alguma forma me desmoralizar sobre uma situação pessoal e particular em relação à minha vida profissional, em relação às reportagens, que nada tem a ver, não tem fundamento nenhum o que a Polícia Federal está fazendo. Primeiro, a Polícia Federal pegou conversas minhas particulares com um advogado, um amigo meu pessoal. Vale ressaltar que esse advogado é amigo meu pessoal. E o ex-secretário Raimundo Cotrim só tinha relação comigo profissional, como figura pública e como fonte, que foi infelizmente revelada agora. Então, eles querem fazer o link de que eu recebi dinheiro do advogado para falar mal do ministro. Isso não tem fundamento, não tem cabimento. O advogado não tem relação nenhuma com o secretário Raimundo Cotrim. Eli, fica à vontade aí, tá com a palavra. Ok, Luiz, bem-vindo ao programa. Em primeiro lugar, minha solidariedade a você por essa perseguição aberta que você está sofrendo por fazer o seu trabalho como jornalista. E eu quero te dar boas-vindas ao Clube dos Blogueiros, tá? Porque eu fui chamado assim, inclusive, pelo Estadão, tá aqui uma reportagem. Para resumir a situação, uma ativista petista, uma militante petista chamada Letícia Salorenzo, me denunciou direto ao gabinete do Alexandre de Moraes, que já é irregular, como assim é o seu caso também, alegando que eu tentei abolir violentamente o Estado Democrático de Direito e pedindo para eu ser incluso no inquérito das fake news. E aí, ao dar a notícia de que o caso foi arquivado em janeiro passado, o repórter aí do Estadão resolveu me chamar de blogueiro. Eu sou registrado como jornalista, apesar de não ter o diploma. Eu acho que talvez o diploma que está faltando também chamou assim o meu colega David Agape. Então, minha pergunta para você foi chamado de blogueiro pela Daniela Lima, que está no UOL agora, que a gente sabe que é muito próxima aos ministros do STF. Minha pergunta para você você tem recebido também manifestação de várias entidades do jornalismo a seu favor. Não foi assim comigo, nem com David Agape. Como é que você vê o jornalismo, a resposta do jornalismo ao que está acontecendo a você? Está preponderando mais para o lado do apoio do que de crítica? Você está sendo taxado de blogueiro ainda? Na sua região, como é que você é visto pelos colegas? Dá para a gente o panorama de como o seu caso de perseguição, né, inclusive com violação agora a um instrumento constitucional de proteção do sigilo da fonte, né? Como é que tá? Conta pra gente como é que tá a situação agora e a sua situação na justiça também, reagindo a esses desmandos. Eu sou jornalista e tenho um blog de notícia. Eu sou associado no Sindicato do Jornalista do Maranhão. Eu sou associado na Federação Nacional do Jornalista, na FENAGE, e também tenho minha carteira de jornalista internacional. Eu quero falar em relação a jornalista. Mais cedo eu dei uma entrevista ao veículo de comunicação dela, falando ponto a ponto do que vem sendo divulgado. Eu não critico nenhum trabalho de jornalista por ser da área, mas infelizmente eu só tenho a lamentar algumas atitudes que são ditas sem ser apuradas. Primeiro, em março, quando ocorreu a primeira operação contra mim, falaram sobre, ela falou sobre o que ocorreu em 2017, numa operação da Polícia Federal em que eu fui acusado de extorsão, que falaram que eu fui preso. Eu falei na entrevista que houve decreto de prisão contra mim. Eu fui levado para a superintendência da Polícia Federal do Maranhão, eu não fui levado algemado. Após prestar o meu depoimento, o próprio delegado que pediu minha prisão e que foi decretada, pediu relaxamento da minha prisão. E o juiz deferiu, e eu fui para casa no mesmo dia. Em nenhum momento eu fui para a cadeia. E o que eu estou falando é um fato documentado. Tem documento sobre isso, sobre as decisões, sobre o pedido do delegado. Em relação ao que ocorreu agora, que o ministro fez busca e apreensão, e de forma assim violenta, que eu acho que isso é uma violência ao trabalho de jornalista, violou minha fonte de informação, tudo que vem sendo dito em relação a esse pagamento que eu recebi sobre a aquisição de um terreno, a Polícia Federal só colocou aquilo que interessa, e foi o repasse do advogado
para o antigo proprietário do terreno. Em nenhum momento eles colocaram a devolução do dinheiro que o empréstimo, o advogado me emprestou em setembro e eu paguei em fevereiro. Tá lá, por que eles não colocaram isso no inquérito? Eu tenho como comprovar que eu devolvi o dinheiro para o advogado, antes mesmo até de ocorrer a operação contra mim. Imagina só, Cláudio, que você tem um amigo advogado, você como jornalista vai denunciar no seu programa um ministro do STF e você faz uma consulta com seu amigo que está lá nas conversas do WhatsApp sobre a reportagem para você falar de forma técnica, comprovada juridicamente. E aí esse seu amigo é alvo de operação da Polícia Federal. Imagina como é que você ia se sentir em relação a isso. Você fazer uma consulta para um advogado, se o texto está correto juridicamente, e na hora esse advogado ser alvo de busca e apreensão. Isso é um absurdo. Então, eles querem linkar minha relação pessoal, uma tratativa de negociação particular de um terreno, com reportagens que eu fiz denúncia. Isso é muito sem fundamento. A Polícia Federal pode investigar o quanto for, pode me pedir comprovante que eu devolvi o dinheiro para o advogado, que eu tenho prova sobre isso. Eu tenho prova. Então, eu acho que a Polícia Federal primeiro deveria intimar para saber se eu tinha prova de que origem foi esse dinheiro, se foi para pagar a matéria ou se foi emprestado. Eles foram simplesmente, pediram a busca e apreensão e foram lá e fizeram. Quer dizer, então, primeiro você desmoraliza a pessoa, faz a pessoa passar por um vexame de uma busca e apreensão para depois saber se é verdade ou não. Isso foi horrível o que fizeram. Muito horrível. É um absurdo. E deixa eu só frisar aqui uma questão, que é o seguinte: ainda que fosse, você, jornalista, tem o seu próprio blog, o seu negócio. Se você recebesse esses 100 mil de alguém para publicar a matéria, olha, eu vejo isso acontecer diariamente em toda a imprensa. Só que, por exemplo, um veículo grande, tipo Organizações Globo, faz isso como? Vem a publicidade de um banco que tem interesse, por exemplo, numa campanha política e ele joga um caminhão de dinheiro dentro dessa emissora. Essa emissora passa a fazer campanha para quem? Para o candidato. Passa a perseguir quem? O candidato oposto. São negócios privados que têm interesse público, que têm impacto no debate público. Agora, a tua matéria, ela trata de uma fake news? Ela é uma fraude à informação? Ou ela é uma matéria fundamentada nos fatos? Você tem que pagar suas contas. Ela é matéria fundamentada nos fatos ou não é? A minha pergunta para você. Revelei comprovadamente. Tem um outro detalhe que vocês da grande imprensa, de grandes veículos, poderiam questionar, tanto para o STF quanto para o Tribunal de Justiça do Maranhão. Cadê o documento solicitando o carro do ministro? Qual é a data que foi só... Ele travou. Vê se a produção consegue restabelecer. Vou aproveitar para falar do Flávio Dino quando foi governador. O Flávio Dino foi governador do Maranhão com a ajuda de quem? Do Weverton Rocha. Fecha aqui em mim. Fecha aqui. O Flávio Dino foi... Tô em qual? Tô nessa ou na outra? Fecha aqui em mim. Vem para cá. Olha só. O Flávio Dino foi o quê? Foi governador do Maranhão. Certo? Governador do Maranhão. Foi eleito com o apoio do Weverton Rocha, alvo da Polícia Federal nessas investigações aí do INSS. O Weverton Rocha, que aparece lá na banheira de espuma. O Weverton Rocha, quando o Flávio Dino assume o governo, ele consegue assumir a rede, a mais importante rede de TV e rádio do Maranhão, que estava na mão do Edson Lobão, aliado do Sarney. Lembra? Vocês vão lembrar que o Flávio Dino tinha um discurso contra o Sarney. E aí sabe o que o governo Flávio Dino faz? Começa a injetar recursos públicos, campanha publicitária, na emissora, que inclusive é a difusora, que é a emissora filiada ao SBT. E essa emissora passa a ser um órgão
um instrumento político fundamental para o fortalecimento do governo do Flávio Dino, do projeto de poder do Flávio Dino, inclusive que ele consegue ser reeleito com esse suporte. Aliás, depois o Weverton coloca quem no comando dessa emissora ali, formalmente? O Willer Tomás foi alvo também da operação agora recente, estava lá na banheira de espuma. Então assim, não vem com hipocrisia. Não vamos falar a verdade como ela é. Tá certo? A gente tem o Sidônio, que recebeu ao longo das gestões do PT na Bahia, ele tem em contratos com a Secretaria de Comunicação do governo baiano, que é uma gestão só, né? São 3 governadores, mas são todos o mesmo grupo político. É o Jacques Wagner, o Rui Costa e o Jerônimo Rodrigues. 1,5 bilhão, não é 100 mil reais. 1,5 bilhão a agência do Sidônio tem em contratos. Eu revelei isso aí. Agora o Lula afastou o Sidônio da campanha. Quem está na campanha? Quem é o marqueteiro do Lula? O secretário de comunicação é o Sidônio. Quem é o marqueteiro do Lula? O sócio do Sidônio. Dono da agência ainda, que o Sidônio teve que se afastar quando assumiu a SECOM. O marqueteiro do Lula é o dono da agência que recebeu 1,5 bilhão. A Polícia Federal vai investigar isso para ver se esse dinheiro foi certinho, se o cumprimento, se as campanhas foram todas entregues, quanto foi a agência intermediou para colocar publicidade nos órgãos de comunicação, inclusive emissoras da própria Globo, do SBT e de outras grandes emissoras e jornais locais lá na Bahia, para sustentar esse projeto perpétuo de poder do PT lá na Bahia? Alguém vai falar disso? Vamos falar do bônus de volume? Vamos abrir CPI? Ah, gente, para fazer o debate sobre financiamento de mídia, a gente tem que ter coerência. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que lidar com os fatos, com a verdade. O Master trouxe aí. O Master estava criando o Daniel Vorcai, criando um sistema de mídia. Estava errado? Até então, não. Ninguém sabia que ele tinha roubado desviado dinheiro desses sistemas de precatório, né, desses negócios aí de RPPS e tal. O que sabia é que ele era um banco que estava fazendo o quê? Estava vindo com uma estratégia muito arrojada, oferecendo o CDB com taxa de recompensa, de resgate aí lá em cima. Tanto é que a própria Globo fez uma sociedade com o Will Bank do Banco Master, o Banco Digital, e o garoto propaganda era quem? O Luciano Huck. Aí o Banco Master põe um caminhão de dinheiro, 300 milhões lá na Globo, põe mais 30 milhões no Metrópole, põe mais não sei quantos milhões de outros. Isso é crime? Para início de conversa, isso é crime? Todo mundo recebeu esse dinheiro entendendo que era um banco, ok. Que era um dirigente, ok. Então, assim, vamos falar a verdade como ela é? Tá? Agora, o que interessa aqui são 2 princípios básicos. Primeiro, o STF não tinha que investigar nada. Pode voltar com todo mundo se ele estiver aí. O STF não tinha que investigar nada, porque eles estão usando a máquina para instrumentar como seu próprio, como se fosse ali um negócio próprio deles, privado. O STF virou uma ferramenta privada dos ministros para se autoblindarem. É disso que se trata. Esse caso, se fosse para ser investigado, difamação, era crime contra a honra. É lá na primeira instância. O Flávio Dino não tinha nada a ver com isso. O Flávio Dino se sentiu difamado. Tudo bem, tem todo o direito de entrar na primeira instância, abrir uma ação por difamação, calúnia e difamação contra o jornalista, o Luiz Pablo. Ele vai se defender e a justiça vai dizer: a matéria era correta, a matéria tinha fundamento ou não tinha? Mas não é isso que está acontecendo. Está usando o STF como instrumento de força, não tem prerrogativa de fórum, não tem nada. Usa o STF como... É o time STF, é para blindar o próprio eles mesmos. Então está usando, Moraes, Dino estão usando o STF como um instrumento de autoblindagem. Isso que não é possível. E a imprensa até então estava tratando isso como normal, normalizou isso, porque isso já acontece há muitos anos. Mas agora estão vendo que o negócio está apertando. Por isso que as entidades estão se manifestando. Falam assim, tá violando o sigilo da fonte. É claro, a Malu Gaspar quase sofreu a mesma coisa. Só não sofreu
Eu tenho certeza. Malu Gaspar só não foi alvo de uma operação porque, claro, que o Alexandre Moraes não vai comprar essa briga com a Globo, porque a imagem dele ia ficar absolutamente queimada. Agora, contra um jornalista autônomo lá do Maranhão, aí ele se sente à vontade de fazer.